Bem-vindos, bem-vindos! Meu nome é Gustavo Junqueira, estou aqui no canal Alguma Dúvida. A gente sempre aparece para falar um pouquinho de temas de direito penal, processo penal, legislação penal extravagante, que são importantes para quem está prestando prova pública, concurso público, para quem está no exercício profissional em direito penal. A gente sempre tenta trazer aquilo que chega como pergunta, de repente a gente vê um tópico, fala de uma coisa numa aula, fala, poxa, tinha que falar isso na outra também para complementar, né? Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o sigilo das informações sobre o processo penal, tá? Pois é muito interessante discutir o sigilo, porque de um lado a gente tem a ideia de que o princípio da publicidade, né? A ideia de que os dados devem ser públicos, os dados sobre o processo penal devem ser públicos. De outro lado, a gente tem a perspectiva de que os dados do processo penal podem, muitas vezes, trazer algum constrangimento para a própria vítima, mas sem dúvida, vão trazer terríveis constrangimentos e estigmas para o réu. Tá? O fato de ser réu em um determinado processo, sem dúvida, vai marcar esse sujeito com o estigma. Todo mundo vai olhar e falar processado, processado. E se ele for condenado, o estigma é maior. Se ele ficar preso, o estigma é maior ainda. Né? É aquilo de sempre. Você daria emprego para alguém que cumpriu pena por roubo? Você daria emprego para alguém que cumpriu pena por tráfico? Não, nem você, nem você, nem você também. Então, você quer que essa pessoa viva do quê se ninguém vai dar emprego para ela, tá? Então, o estigma da condenação é imenso, marca o sujeito e muitas vezes acaba marginalizando, alijando o sujeito da sociedade, tendo até um efeito criminógeno. A sociedade pensa que está se protegendo do sujeito, sabendo que ele tem um passado criminoso, não contratando, não querendo ele perto, mas isso vai acabar tendo um efeito criminógeno. Esse sujeito não vai ter onde trabalhar, não vai ter como conviver, ele acaba voltando a praticar crime. Tá? Então, de um lado, você vai pensar no interesse da sociedade, na publicidade das informações, em saber quem praticou crime, não saber. Né? E de outro, você vai ter o interesse do indivíduo em poder voltar a ter uma vida construtiva depois que cumpriu a pena, e o interesse da sociedade em não ter esse efeito criminógeno do estigma que acaba chutando o sujeito para longe, tirando possibilidade de emprego e acaba, com isso, claro, fomentando violência. Colocando na balança esses dois interesses, qual veio a prevalecer? Esse. Esse, o interesse do sujeito em poder voltar à vida em sociedade depois que cumpriu a pena, e o interesse também, que é da própria coletividade, por vezes não é percebido, que a vontade de vingar e de marginalizar é maior, né? Mas o interesse em não ter esse efeito criminógeno, que a gente quer diminuir violência, diminuir crime. Né? Quando você marginaliza, quando você chuta o cara para fora, você está fomentando violência. Então eu me lembro, né, numa discussão em que eu tinha pedido sigilo, e um promotor com quem me dava muito bem. Né? A gente estava lá debatendo nos autos, acabamos conversando numa audiência, mudando, né, no intervalo de audiências, eu acho que a sociedade tinha que ter o direito. Você não tem o direito de saber se quem que está do lado dele tem um passado criminal. Falei, então, ó, ele pode até ter o interesse, né? Mas eu discordo que ele tem o direito. É exatamente porque ele nem tem esse direito que existe o sigilo das informações sobre o processo. Tá bem? É disso que a gente está falando e isso é extremamente importante. O número de pessoas que acaba de cumprir a pena e que tenta esse sigilo é imenso. Tá? Tá. Bom, como conseguir esse sigilo? O primeiro caminho que sempre vem à cabeça é a reabilitação. E a gente vai ver que realmente, nos termos do artigo 93 do Código Penal, o primeiro efeito da reabilitação é o sigilo dos registros. Tá? Tá bom. Então, sim, o sigilo pode ser conseguido via reabilitação. Sobre a reabilitação, tem um outro vídeo gravado. Peço
que você vá lá e dê uma olhadinha se tiver alguma dúvida sobre o procedimento da reabilitação, os outros efeitos da reabilitação. O que eu quero falar agora é sobre o artigo 202 da LEP. Olha só, a reabilitação ela tem que ser pedida e ela só pode ser pedida 2 anos depois da extinção da pena. Agora, olha para o artigo 202 da LEP, vamos ler juntos. Cumprida ou extinta a pena, não constará de folha corrida, atestado ou certidão fornecida por autoridade policial ou por auxiliar da justiça qualquer notícia referente à condenação, salvo se for para instruir um processo por nova infração penal ou em um outro caso expresso em lei. Tá? Então perceba que o artigo 202 ele é muito mais benéfico do que o artigo 93. O 93 fala que para ter o sigilo precisa pedir reabilitação e diz que só pode pedir reabilitação depois de 2 anos. Né? O 202 diz, cumpriu a pena, extinguiu a pena, tem que zerar, tem que tornar tudo sigiloso. E é o 202 que prevalece. Então, quando as pessoas me procuram e dizem, Gustavo, eu quero reabilitar para garantir o sigilo, eu digo, não precisa. Você já tem direito ao sigilo. Se esse direito não estiver sendo cumprido, pode ser pedido, sim, ao juízo das execuções criminais para que faça as comunicações de sigilo que deveria ter feito logo ao extinguir a pena, ou se tiver, né, num determinado lugar fornecendo certidões em que constam informações que deveriam ser sigilosas, é pedir para o responsável por esse órgão. Né? Então, não, olha, então é verdade, está sigiloso aqui a colar, mas tem lá um cartório que ainda está fornecendo, porque tem um juiz que ainda. Então, não, tem que ir lá e pedir. Falar, olha, eu quero sigilo de acordo com 202 e não preciso reabilitação para isso. Tá bem? O que é muito comum, e é um absurdo, é que os institutos de registro, né, criminais de cada estado, eles acabam não recebendo ou não processando a comunicação de sigilo quando extingue a pena. Então o juiz fala lá, está extinta a punibilidade, o cara cumpriu todas as penas e tal. Então, determina as comunicações de praxe. A ideia é que o cartório comunica o Instituto de Identificação, o Instituto de Registro de Informações. Esse instituto deveria receber essa comunicação e já tornar tudo sigiloso. Acaba não tornando. Né? Deveria ser de ofício. Está escrito aqui, ó. Não está dizendo que a pedido, está escrito, cumprida, extinta a pena, não constarão. A lei manda não constar, tá? A lei diz para não constar de cara, beleza? Não precisaria ter pedido nem nada, né? Mas é muito comum que esse sigilo não seja obedecido por esses institutos, enquanto o próprio interessado, pessoalmente ou por meio de advogado, leve até lá uma certidão mostrando que já extinguiu a punibilidade e determinando e pedindo que seja cumprido 202, ou uma cópia do ofício determinando o sigilo, dando eficácia ao artigo 202. Tá legal? Tá joia? Mas então lembra que para ter o sigilo não precisa necessariamente aguardar os 2 anos nem pedir a reabilitação. Gustavo, esse sigilo é levado a sério no Brasil? Não, infelizmente é uma daquelas coisas que poucos levam a sério, né? Eu costumo dizer que esse sigilo ele acaba sendo quebrado por gente demais. Né? Então, a polícia tem acesso aos dados sigilosos, os órgãos do sistema de justiça têm, e aí é o tal negócio. O segredo guardado por milhares de pessoas não é um segredo que alguém vai acabar vazando. Então, infelizmente, é muito comum que até na internet a gente venha a encontrar sites que dizem que conseguem essas informações sigilosas, e conseguem porque tem alguém ou do sistema policial ou do sistema de justiça que acaba fornecendo essas informações, o que é ilegal e certamente criminoso, inclusive, porque dados sigilosos não podem ser revelados dessa maneira. Mas, infelizmente, é algo que não se leva a sério, acaba fomentando
de novo, o estigma, a discriminação, marginalização e a violência e a reincidência, né? Pois é, tentar. Quanto mais a gente entender, conhecer e cobrar que sejam cumpridas essas normas sob sigilo, melhor. Para a eficácia do nosso ordenamento, melhor também aí no caso para a construtiva convivência social, é o que me parece, né? Deu para pegar então essa ideia do sigilo que não depende da reabilitação, deve ser automático, se não for, que seja feito cobrado, né? Seja feito pedido e cobrado eficácia do 202 da LEP, beleza? Tá joia. Gente, era isso então que eu queria conversar com você sobre o sigilo. Super obrigado pela atenção. Se gostou, dá um clique, curte, espalha, divulga. Você sabe que esse é o nosso objetivo aqui. Tá legal? Abração. Até uma próxima.